Começando então, obviamente que não temos retinopatia diabética sem haver diabetes, sem haver o diagnóstico de diabetes, e nós sabemos que infelizmente a diabetes é cada vez mais uma doença prevalente, cada vez mais comum em todo o mundo. Estimava-se que em 2017 existiam cerca de 425 milhões de pessoas com diabetes no mundo e que esses números, devido ao envelhecimento da população, ao próprio crescimento da população mundial, vai atingir os quase 630 milhões de pessoas em 2045. Ou seja, se nós, para termos uma ideia da quantidade de pessoas diabéticas, juntássemos todos os diabéticos num país, esse país seria o terceiro país mais populoso do mundo, ou seja, só atrás da Índia e da China. É para termos uma ideia da quantidade, da gravidade da doença. Os números em Portugal, obviamente, são mais reduzidos, mas não deixam de ser preocupantes. Estima-se que cerca de pelo menos 13% da população entre os 20 e os 79 anos seja diabética. Isto dá, a grosso modo, 1 milhão de indivíduos em Portugal. Mas o problema reside no facto de metade das pessoas diabéticas não saber que o é, ou seja, metade dos diabéticos não está diagnosticado como tal. E não sabendo que é diabético, não está a ser seguido em nenhuma consulta, não está a ser vigiado e não está, e desta forma não está a ser monitorizado. Daí a importância não só do ponto de vista da retinopatia, mas de tudo o resto que a diabetes provoca. E porquê é que temos tido assim tantos casos de diabetes no mundo? Nós sabemos que a diabetes e a obesidade andam de mãos dadas e um bocadinho devido ao maior sedentarismo, as pessoas agora passam mais tempo sentadas, fazem menos exercício, de certa forma também perderam-se algumas regras na alimentação, a obesidade tem aumentado muito em todo o mundo. Para termos uma ideia e servir como barómetro, desde os anos 90 até ao 2010, com os casos mais a vermelho representarem os casos de obesidade, a atualidade, 2019, e as projeções para 2030, com cerca de metade da população dos Estados Unidos com uma taxa de obesidade importante. Ou seja, era como eu estava a dizer, apesar de na Europa nós sabemos que os números são um bocadinho diferentes, é também uma realidade e é também uma realidade preocupante. Concentrando-nos agora na retinopatia diabética, naquilo que nos traz cá. Os números são um bocadinho diferentes. O que é que nos dizem? Dizem-nos que cerca de 11%, pelo menos, das pessoas com diabetes desenvolvem algum tipo de lesão de retinopatia diabética. E que cerca de 2% dos doentes diabéticos desenvolvem uma perda importante da visão, ou seja, algum tipo de cegueira. Isto faz com que a retinopatia diabética seja a principal causa de cegueira evitável na população ativa, ou seja, entre os 20 e os 64 anos em Portugal e nos países ocidentais. Sendo que a principal causa, para as pessoas terem uma ideia, a nível mundial é a catarata, mas muito à custa dos países em vias de desenvolvimento. Em Portugal, se estimarmos estes números para Portugal, do tal 1 milhão de doentes com diabetes que eu referenciei e que cerca de 50% não sabem que são diabéticos, podemos ter cerca de 250 mil com algum tipo de retinopatia diabética e destes, cerca de 13 mil vão desenvolver alguma perda visual grave. Portanto, são números importantes e são números que merecem ser melhor olhados na nossa população. E porquê é que estes números acontecem assim? Porquê é que acaba por ser relativamente frequente? Porque a retinopatia diabética tem, para além, ou seja, o principal fator para se desenvolver a retinopatia diabética, muitas pessoas pensam que tem a ver principalmente com o controlo da diabetes, dos níveis de açúcar, de glicose, mas o principal fator não é esse. O principal fator é o tempo durante a vida, durante o qual o doente é diabético. Como é que eu explico isto melhor? Quanto mais anos uma pessoa for diabético, maior a probabilidade de ter lesões de retinopatia diabética. Isto torna-se muito importante na diferença entre um doente diabético do tipo 1 e doentes com diabetes do tipo 2. Os doentes do tipo 1 apresentam uma diabetes muito mais, em fases muito mais iniciais da vida, muitas vezes durante a infância, e nós sabemos que ao final de 20 anos com diabetes do tipo 1, a probabilidade de um doente apresentar qualquer tipo de lesão de retinopatia diabética é de quase 100%, é muito próxima aos 100%.
Para os doentes com diabetes tipo 2, estes números são um bocadinho diferentes, ou seja, aos 15 anos temos ali uma probabilidade de ter algum tipo de lesão entre os 60% e os 85%, mas há uma coisa diferente nos doentes com diabetes tipo 2. Na altura do diagnóstico, e porque muitas vezes não se sabe há quanto tempo é que o doente já tem a diabetes, já encontramos lesões de retinopatia diabética em cerca de 20% dos doentes. Por isso, quero deixar isto bem claro, o principal fator para o desenvolvimento de lesões de retinopatia diabética é o tempo de duração da doença. Quanto mais anos um doente for diabético, quanto mais cedo tiver na vida, maior a probabilidade de vir a ter essas lesões. Se juntarmos a este fator que o doente muitas vezes não consegue controlar, principalmente se for uma diabetes tipo 1, um mau controle da glicemia, temos um coquetel explosivo para as coisas correrem mal, não só do ponto de vista da retinopatia diabética, mas de todos os outros órgãos-alvo da diabetes. Não me vou alongar aqui muito na forma como a diabetes, a patofisiologia, como é que funciona. De grosso modo, a diabetes é uma doença crónica, em que há níveis elevados crónicos de glicose, de açúcar a circular, e isso leva a um estado de inflamação dos pequenos vasos dos órgãos. Esses pequenos vasos localizam-se em vários sítios, a retina é um deles, o rim é outro, as extremidades também, e depois, a partir do momento que há esta desregulação pelos elevados níveis de glicose, podem acontecer mais ou menos três mecanismos. Os vasos sanguíneos perdem algumas das suas características e tornam-se menos permeáveis, fazem com que aquilo que circula no seu interior possa sair para os tecidos à volta e provoca muitas vezes edema, ou seja, inchaço dos tecidos. Outro mecanismo de atuação é esses pequenos vasos podem ficar ocluídos, fechados, e o oxigênio e os nutrientes não chegam à retina e aos outros órgãos e leva a zonas de falta de oxigênio ou de isquemia, que se mantiverem prolongados ao longo do tempo, faz com que possam aparecer na retina, por exemplo, vasos anormais, pequenos vasos, que, sendo mais frágeis, têm uma maior probabilidade de sangrar. Basicamente é este mais ou menos o mecanismo de atuação da diabetes em todo o corpo, mas em particular na parte da retina. Consoante o tipo de lesões que nós, só de referir que em qualquer um destes mecanismos, quer seja a passagem de líquido para os tecidos, ou a oclusão, ou a presença de novos vasos, tem sintomas ou manifesta-se por determinados sintomas nos olhos, na visão. Dependente do número de lesões, da gravidade das lesões, nós conseguimos fazer uma classificação da retinopatia diabética. Um doente pode ser diabético e não apresentar nenhuma lesão de retinopatia diabética, e isso acontece durante muitos anos, ou então a retinopatia diabética pode dividir-se em dois grandes grupos. A não proliferativa, digamos que são as fases mais iniciais da retinopatia diabética, e a retinopatia diabética proliferativa, que é a forma mais avançada, mais grave, que tem um pior prognóstico na retinopatia diabética. As lesões que nós encontramos na retinopatia diabética não proliferativa e o tipo de lesões e a quantidade de lesões permitem que nós a possamos distinguir em ligeira, moderada e grave, consoante o tipo de coisas que nós podemos encontrar, quer sejam pequenas hemorragias, ou pequenos exudados, ou ainda pequenas saculações nos vasos. Qualquer uma destas alterações pode ter implicações na visão. Em termos da retinopatia diabética proliferativa, a principal característica é o aparecimento dos tais vasos anómalos que eu falei um bocadinho há pouco, que ao crescerem no interior do olho, e como são mais frágeis, têm muitas vezes a probabilidade de sangrar, e esse sangramento, se for em pequenas quantidades, o doente vai ver pequenos floaters, pequenas moscas volantes mais escuras, ou então, se for um sangramento mais abundante, o doente pode mesmo perder a visão desse olho. Muitas vezes, estes vasos anómalos estão associados à formação de tecido cicatricial na própria retina, e esse tecido cicatricial muitas vezes pode repuxar a retina e provocar aquilo que muitas pessoas já ouviram falar, que é um descolamento de retina, que é também uma situação que ameaça a visão, tanto a visão central
como a visão periférica. Estas imagens são só de alguns casos de doença, uma doença mais avançada. Aqui podemos ver estas hemorragias dentro do olho, níveis diferentes, enquanto que, por exemplo, neste aqui, o doente provavelmente consegue ter uma visão útil. Nesta hemorragia aqui, como fica mesmo no centro da visão, dificilmente o doente conseguirá ver desse olho. Depois a formação do tal tecido cicatricial, das cicatrizes, e depois estados mais avançados de hemorragias e mesmo de glaucoma avançado no olho. Qualquer que seja o estadio da retinopatia diabética, quer seja uma retinopatia diabética não proliferativa ou uma proliferativa, pode ainda ser complicado com o edema macular da retina. O edema macular diabético. O edema macular diabético é a forma mais comum ou é a principal causa pela qual os doentes diabéticos perdem a visão. E é muito fácil perceber porquê. Uma das zonas mais afetadas é a zona central da retina, e pelo aquele mecanismo que eu falei da passagem de líquido dos vasos para os tecidos à volta, esses tecidos quase como que infiltram de líquido, quase como uma infiltração numa parede, e ganham estas bolsas de líquido e ficam, literalmente a palavra é inchados. Nós dizemos edema, mas a palavra é um inchaço da retina com um aumento da espessura e a visão fica claramente pior. Por isso, resumindo, quais é que são assim os sintomas que os doentes com retinopatia diabética podem apresentar ou se podem queixar? A principal noção que eu quero que as pessoas tenham é que um doente pode ter lesões de retinopatia diabética e pode não ter nenhum sintoma. Pode ter uma visão perfeita, sem nenhuma queixa. Porquê? Porque nas fases mais iniciais da doença não existem sintomas ou podem não existir sintomas. E daí a importância do que eu vou falar um bocadinho mais à frente, do hábito de fazer uma consulta rotineira, pelo menos uma vez por ano. Os outros sintomas podem ir desde uma diminuição da visão, o doente experimentar uma visão turva, a presença das tais moscas volantes, como eu já falei, uns pontos pretos que movem quando o olho também faz movimentos. Os doentes começam a notar algumas flutuações na visão, dias em que veem melhor do que outros, alterações no seu campo visual, ou seja, zonas do campo visual que aparecem mais nítidas, mais definidas do que outras. Doentes que nunca tinham, por exemplo, tido dificuldade na visão noturna, na condução à noite, e começam a ter mais dificuldade ou não se sentem mesmo confiantes para conduzir à noite, ou então pequenas alterações, coisas mais finas da visão, como a perda de definição de cores e dos contrastes, que muitas vezes são os sintomas mais iniciais. Mas quero voltar a referir que pode não haver qualquer sintoma, ou seja, o doente pode apresentar-se por uma consulta de rotina e nós fazermos o diagnóstico de uma retinopatia diabética e o doente nunca ter reparado nada até então. É comum. Numa consulta de oftalmologia de um doente com diabetes, então o que é feito? É uma consulta normal, é avaliada a acuidade visual do doente, tenta-se melhorar a acuidade visual do doente com uma graduação. É observada a parte anterior do olho para procurar outras causas que possam alterar a visão, como por exemplo cataratas, ou outros sinais que possam existir de retinopatia diabética, de diabetes no olho. Muitas vezes na consulta, ou quase sempre, os doentes diabéticos é-lhe pedido para colocar umas gotas nos olhos para nós dilatarmos a pupila e podermos observar com mais pormenor a retina. É por isso importante que todos os doentes diabéticos se façam acompanhar à consulta de oftalmologia com alguém que os possa acompanhar depois. Não é correto, não é aconselhável um doente que coloca gotas nos dois olhos depois ir a conduzir sozinho para casa. E muitas vezes ficamos um bocadinho limitados se o doente vier sozinho, não nos sentimos tão à vontade, porque é verdade, não podemos aconselhar a condução depois da colocação das gotas. Em termos de exames, para complementar o diagnóstico, o que é que pode ser feito numa consulta de oftalmologia? O mais comum é, sem dúvida, a retinografia. A retinografia é uma fotografia da retina, do fundo ocular. Devemos assumir a retinografia quase como quando temos um sinal na pele e vamos regularmente ao dermatologista e ele tira a fotografia para ver a evolução das características do sinal. Aqui em oftalmologia e na retinopatia diabética é a mesma coisa, mesmo nos doentes que não têm lesões ou que aparentemente não têm lesões no exame após colocação das gotas, nós fazemos esta fotografia e procuramos
por pequenas lesões que nos possam ter escapado, e mais importante do que isso, melhor do que ficar registado no diário, uma fotografia mostra-nos muito mais e permite-nos comparar de ano para ano algumas alterações que possam existir. A partir do momento que fazemos o diagnóstico de retinopatia diabética, regra geral vai ser pedida uma angiografia fluoresceínica, que é um exame que envolve um contraste da fluoresceína, que é injetado numa veia periférica, entra em circulação e depois, com uma câmara especial, é feita uma série de fotografias desse corante a circular dentro do olho e que nos vai permitir ver zonas de extravasamento do líquido dos vasos para os tecidos, as zonas de isquemia, os tais vasos anómalos a crescer. Outro exame que hoje em dia também é muito utilizado é o OCT. O OCT, à semelhança da TAC, quase é um exame que nos mostra cortes da retina, quase como se fossem cortes transversais, permitem-nos estudar as várias camadas da retina e a sua espessura. Na imagem em cima nós vemos uma retina normal e aqui na imagem em baixo vemos uma retina que podia perfeitamente pertencer a um doente com edema macular diabético. Depois disso, é necessário instituir o tratamento do doente com retinopatia diabética. Não se trata apenas a retinopatia diabética, trata-se do doente diabético como um todo. É fundamental fazer um controlo metabólico e para isso muitas vezes recorremos a uma equipa multidisciplinar, quer seja com o médico de família, quer seja com o internista, quer seja com o endocrinologista. O objetivo é reduzir os níveis de açúcar, reduzir a hemoglobina glicada idealmente para um valor de 7%, e este é um valor que todos os diabéticos, este parâmetro é um parâmetro que todos os diabéticos devem ter em atenção. Geralmente nas análises aparece como HbA1c e o ideal é que este valor, que é um valor muito sensível, esteja abaixo dos 7%. Para além disso, é importante que o doente diabético controle a sua pressão arterial, otimize a sua função renal, o controle do colesterol, dos triglicéridos e para além disso, fazer uma redução da obesidade com uma dieta adequada e uma programação de atividade física diária, uma caminhada, corrida, algum tipo de exercício físico. O tratamento da retinopatia diabética, felizmente hoje em dia temos várias opções de tratamento. O laser é uma dessas opções, já foi algo mais utilizado, aliás houve uma altura em que era a única forma de tratamento que existia. O laser o que nos permite é destruir algumas zonas da retina mais periférica, para que possamos concentrar o oxigênio na parte mais central, mais nobre e mais importante da retina. Permite destruir os tais neovasos, impedir que eles voltem a crescer. Hoje em dia, se tivéssemos que eleger o tipo de tratamento se calhar mais utilizado ou o gold standard, o padrão no tratamento da retinopatia diabética seriam as injeções. Existem vários tipos de fármacos que podem ser injetados dentro do olho. Nos últimos anos têm-se mostrado muito eficazes, extremamente eficazes, não só em melhorar a acuidade visual, como em reduzir mesmo os níveis de retinopatia diabética. Ou seja, é possível um doente que inicia o tratamento com as injeções num nível de retinopatia diabética moderada regredir para uma retinopatia diabética não proliferativa ligeira ou de uma forma grave para uma forma moderada. Isto é possível com este tipo de tratamentos. Geralmente a principal indicação é sempre o edema macular diabético, mas existem outras indicações deste tipo de tratamentos. Existem vários fármacos que se combinam, muitas vezes se podem combinar. Há doentes que respondem melhor a uns do que a outros. Há tipos de edema que respondem melhor a uns do que a outros. A ideia em termos deste tipo de tratamento, que eu gostaria que as pessoas ficassem, é que não existe uma forma de tratamento em que o doente faça uma injeção e fique bem. Os estudos mostram-nos que é importante uma série de injeções, inicialmente pelo menos 3 injeções separadas por um mês, ou seja, 4 semanas entre cada uma das injeções, e depois vamos observando o doente e podem ser necessário acrescentar mais injeções ao longo do tempo para evitar que o edema volte. São algumas imagens de doentes que foram tratados e estas fases iniciais temos um edema macular diabético que vai melhorando de injeção para injeção e, como eu disse, não é só o edema que melhora, a visão dos doentes também.
Mas a forma mais importante existem, só referir nas formas mais graves da doença, existem outros tipos de tratamento, como por exemplo as cirurgias, a vitrectomia. A vitrectomia é uma forma de tratamento que está reservada, por exemplo, em situações de descolamento de retina ou em situações de um sangramento dentro de um olho que não passa ao final que não resolve ao final de algum tempo, é retirado o gel vítreo que existe dentro do olho, a hemorragia e algum tecido cicatricial, muitas vezes. A retina é aplicada se estiver descolada. Pronto, são cirurgias que são reservadas para situações que infelizmente são mais graves, mas que felizmente acontecem menos vezes. Como eu estava a dizer, a forma mais importante do tratamento é sem dúvida o rastreio, é sem dúvida o diagnóstico precoce. Como eu disse no início, nós sabemos que 100% dos doentes com diabetes tipo 1, ou quase 100%, vão desenvolver lesões ao final de 20 anos e 60% a 80% dos doentes com retinopatia diabética vão desenvolver essas lesões também ao final de 20 anos. Por isso nós sabemos que é quase inevitável, essas lesões vão aparecer e nós queremos apanhá-las o quanto antes no tempo, porque isso permite-nos fazer um diagnóstico precoce, colocar o doente num esquema de tratamento numa fase mais inicial, em que a resposta vai ser melhor e em que o tratamento vai ser, para além mais eficaz, o prognóstico acaba por ser melhor em termos de recuperação e de manutenção de uma boa acuidade visual. E assim, como é que devem ser organizadas as consultas de rastreio nos vários tipos de diabetes? Nos doentes com diabetes do tipo 1, a primeira consulta deve ser realizada ao final dos primeiros 5 anos após o diagnóstico. É muito, muito raro haver alterações, lesões de retinopatia diabética nos primeiros 5 anos em doentes com diabetes tipo 1, por isso, digamos que se facilita um bocadinho nestes primeiros 5 anos, mas ao final desses 5 anos fazer uma primeira consulta. Se não houver nenhuma lesão de retinopatia diabética, os doentes devem ser avaliados todos os anos após. Isto, obviamente, se não houver nenhuma queixa, se não houver nenhum sintoma. Nos doentes do tipo 2, com diabetes do tipo 2, como eu disse, cerca de 20% já têm lesões na altura do diagnóstico, por isso a primeira consulta de oftalmologia deve ser feita na altura do diagnóstico. Mal seja diagnosticado, o doente deve ser reencaminhado para uma consulta de oftalmologia. Se não houver nenhuma alteração, o doente deve ser avaliado anualmente após. Agora, um parênteses só para 2 grupos particulares, o grupo das grávidas, quer sejam com diabetes tipo 1 ou tipo 2, devem fazer uma primeira consulta de oftalmologia mais próximo do momento da concepção, ou então mais precocemente no primeiro trimestre da gravidez. Se não houver retinopatia diabética ou se houver apenas lesões ligeiras, a grávida deve ser vista a cada 3 meses, mas se houver uma retinopatia diabética grave ou uma retinopatia diabética proliferativa, a doente deve ser vista todos os meses. As lesões de retinopatia diabética são muito, muito raras até à puberdade, por isso, na idade pediátrica, mesmo em doentes com diabetes, principalmente em doentes com diabetes tipo 1, devemos fazer uma primeira consulta aos 15 anos ou mais ou menos 5 anos após o diagnóstico, como já tinha referido. E isto aqui permite-nos diagnosticar as lesões numa fase inicial, numa fase precoce, permite-nos pedir ajuda mais cedo ao endocrinologista ou ao internista para um melhor controlo da diabetes do doente e permite-nos, de certa forma, colocar o doente com retinopatia diabética num esquema de tratamento oftalmológico que é tanto mais exigente quanto mais graves são as lesões. Este gráfico, basicamente, é um gráfico guia, ou um quadro guia, que não é para prestar muita atenção, mas é para mostrar a frequência das visitas da oftalmologia, das consultas, dos tratamentos, que varia consoante a gravidade da doença. Para termos uma ideia, um doente com uma retinopatia diabética não proliferativa, ligeira ou moderada, é suficiente vê-lo a cada 9 meses, ou mesmo 12 meses, mas em casos de retinopatia diabética proliferativa, ou doentes que estejam a fazer o tratamento de um edema macular diabético, pode ser muitas vezes, ou é muitas vezes necessário vê-los mensalmente. E pronto. Concluindo, e como mensagens para casa, gostava só que lembrassem isto: a diabetes é uma doença que está a aumentar, prevê-se que venha a aumentar muito nos próximos anos,
devido ao aumento da população e ao envelhecimento da população, se pelo menos 10% dos doentes com diabetes vão desenvolver algum tipo de retinopatia diabética, o que faz com que a retinopatia diabética seja a principal causa de cegueira na idade ativa, ou seja, entre os 20 e os 64 anos nos países desenvolvidos. A retinopatia diabética pode não dar qualquer sintoma nas fases iniciais, o doente pode não ter nenhuma queixa, o que faz com que o rastreio seja a forma mais eficaz, ou seja, uma consulta regular, mesmo sem sintomas, seja a forma mais eficaz de detecção precoce, que nos permite colocar o doente num esquema de tratamento, em que, hoje em dia, felizmente, existem múltiplas opções de tratamento que são bastante eficazes e que permitem com que a retinopatia diabética não seja necessariamente sinónimo de perda de visão ou de perda de qualidade de vida.